Muito boa tarde a todos. Permitam-me que, obviamente, comece por dizer que é para mim uma honra imensa estar aqui hoje com todos vós, neste almoço, que eu gostaria que a partir de agora passasse a ser uma conversa e depois teremos, obviamente, aqui também algum tempo e espaço para conversarmos um bocadinho e algumas questões. E queria, obviamente, também agradecer o amável convite que a direção do International Club me dirigiu e, portanto, na pessoa do seu presidente, Manuel Ramalho, agradecer por este amável convite e, desde já, também, obviamente, extensível, não só a mim, mas também aos meus colegas da Comissão Executiva que me acompanham hoje neste almoço. O tema que hoje nos traz aqui são os novos modelos de gestão e também o impacto que a inovação e a tecnologia têm no desenvolvimento económico e, eu acrescentaria, sustentável. É um tema que, obviamente, para uma empresa de caráter tecnológico como a Altice Portugal, é um tema atual, um tema relevante, mas também, e para começar, gostaria de aproveitar por fazer a analogia com exatamente os próprios objetivos definidos pelo International Club of Portugal. Porque, daquilo que foi a minha investigação sobre o clube, os objetivos do clube passam por juntar diversidade, por gerar criatividade através de pessoas, de instituições, de países e de continentes diferentes. E, na realidade, estes são, na nossa opinião e na minha visão, são claramente alguns dos principais desafios que hoje os novos modelos de negócio trazem associados. E se não começamos por olhar para as nossas próprias organizações, e temos aqui organizações muito diferentes na sua gênese e nas suas áreas de atuação, e vamos olhar para as nossas próprias organizações. Quando falamos de juntar diversidade, não é isso que se passa quando nós, na realidade, juntamos pessoas diferentes, com origens e perfis diferentes, competências diferentes, em áreas diferentes, neste mundo atual, onde temos de trabalhar em sinergia e temos de ser capazes de criar valor ligando diversos elos das cadeias de valor. Por outro lado, quando falamos de gerar criatividade, é disso também que falamos de trazer pessoas a bordo. Nas organizações multinacionais, pessoas que muitas vezes vêm de outros países, de outras geografias, juntar as nossas redes de conhecimento formais ou informais, mas também sermos capazes de criar um ecossistema de parceiros, e já lerei mais ao detalhe, que seja capaz de criar sinergias e de trabalhar neste ambiente que já alguns chamaram de coopetição, um misto entre cooperação e competição nas mais diversas organizações. E, portanto, eu diria que estes são, efetivamente, alguns dos grandes desafios que temos hoje nos novos modelos de gestão, mas que têm um fio comum que eu gostaria de elencar agora alguns dos pontos que me parecem mais relevantes. Desde logo, começando pelo tal tema das parcerias e da criação dos ecossistemas empresariais. Claramente que estes novos modelos de gestão passam pelo estabelecimento de ecossistemas empresariais, de parceiros fortes, que nos permitam ser cada vez mais abrangentes na nossa oferta, permitir-nos chegar cada vez mais longe na cadeia de valor, não estarmos sozinhos em mercados que são tipicamente, quer geograficamente, quer do ponto de vista de impacto, mais globais, e, portanto, aqui a criação destes mesmos ecossistemas de parceiros é um dos pilares-chave dos novos modelos de negócio. Por outro lado, falarmos também de sermos capazes de identificar os stakeholders mais relevantes e trabalhar com esses stakeholders. E muitas vezes estes stakeholders não têm que estar necessariamente associados ao nosso core business. Podem estar em áreas completamente fora daquilo que é o core das nossas atividades, mas que são relevantes para aquilo que nós queremos fazer. E já mais à frente, quando falar do caso específico da Altice Portugal, irei dar um exemplo, até de alguém aqui presente nesta sala, que exatamente se enquadra neste mesmo perfil. Depois falar também do trabalho de equipa. Tal como a questão da gestão dos stakeholders e dos ecossistemas de parcerias, sermos capazes de trabalhar a equipa internamente, mas também a equipa externamente, é hoje uma das mais-valias das novas organizações ou daquelas que, não sendo novas, trazem efetivamente novos paradigmas para a gestão. E com isto, trazemos um dos pilares-chave dos dias atuais e dos mercados atuais, a eficiência. Penso que todos nós, se tivéssemos que classificar a relevância de alguns critérios de gestão, hoje, a eficiência certamente estaria no top 5 de todas as organizações. A otimização de recursos, a otimização financeira, são claramente hoje prioridades e essa eficiência é também algo que deve fazer parte de uma estratégia e de um novo modelo de gestão. Depois, falarmos também, além, obviamente, desta componente de eficiência, falarmos também aqui das estruturas organizacionais ou organizativas. Sermos capazes hoje de ter estruturas de pessoas, estruturas orgânicas, que sejam cada vez mais flexíveis. Mas serem mais flexíveis porque são mais simples. Esse é o grande paradigma, simplificar.
Mesmo organizações de grande dimensão, e nós estamos exatamente, no meu caso particular, falo de uma das grandes organizações deste país, nessa perspectiva estamos no trabalho de simplificação. Sermos cada vez mais simples do ponto de vista como nos estruturamos, como trabalhamos, ao nível dos processos e ao nível da própria organização. E depois, no fim deste elencar de alguns pontos-chave, deste fio condutor dos novos modelos de gestão, surge o foco no cliente. Mas não aquele foco do cliente do final da década de 90, início dos anos 2000, em que se falava do customer-centric, de tudo girar à volta do cliente. Hoje o foco no cliente tem que ser um pouco diferente. Focarmos naquilo que é a viagem do cliente, a experiência do cliente, a qualidade percepcionada pelo cliente daquilo que são os nossos produtos ou os nossos serviços. Este, sim, o foco que devemos olhar para criar uma percepção de criação de valor e, obviamente, além da percepção, concretizarmos essa criação de valor para os nossos clientes. E com base nestes pilares, se quisermos assim chamar, hoje estamos, de facto, com este elencar e com este desenvolvimento de novos modelos de negócio, porque temos uma realidade diferente. Penso que é inquestionável que hoje vivemos uma realidade que alguns já chamaram de revolução digital, pelo menos uma transformação é com certeza, e esta transformação digital potencia, de facto, a criatividade e também a diversidade que já falámos atrás. Hoje vivemos, todos nós, com mais mundo. Temos acesso à informação, vivemos num mundo conectado a 100%, toda a hora, em todo lugar, a todo momento. E esta, de facto, é uma realidade diferente. Esta realidade obriga, portanto, à alteração de paradigmas do ponto de vista da gestão. Mas deixem-me que partilhe também convosco uma visão de que a transformação digital vai muito para além daquilo que é a nossa visão típica enquanto empresários e gestores, de que a transformação digital é algo das empresas. Não é. A transformação digital, além de ser uma componente económica, vai claramente ao nível social. A transformação digital afeta hoje, eu diria de forma direta e indelével, a forma como todos nós em sociedade trabalhamos, mas também como comunicamos e até como aprendemos. Esta transformação digital é hoje claramente um dos pontos mais relevantes da nossa sociedade a todos os níveis e em todos os quadrantes. A transformação digital tem no centro a informação. A forma e a quantidade de informação que é gerada, como é que ela é armazenada, como é que ela é processada. Como é que nós, enquanto organizações, mas também enquanto cidadãos e enquanto famílias, conseguimos gerir e viver neste mundo em que os fluxos de informação crescem, em que a quantidade de informação que nos chega, que é muito mais do que aquilo que nós retiramos enquanto conhecimento dessa informação, porque são dois níveis distintos, mas de forma é que ela nos afeta a nós, e voltando ao mundo empresarial, naquilo que são os nossos processos, naquilo que é a tal eficiência, que é a otimização dos nossos recursos, sejam eles técnicos, operacionais, humanos ou financeiros também. Este é o verdadeiro grande desafio dos novos paradigmas de gestão e da transformação digital. Mas eu sei que não é hoje o objetivo desta nossa conversa, mas permitam-me fazer aqui um pequeno parênteses de um outro eixo, que terei imenso gosto depois em partilhar convosco, mas, no entanto, gostava de deixar aqui este eixo que penso que é importante refletirmos. Quando falamos de transformação digital e tecnologia, falamos de acesso a essa tecnologia. E não nos podemos esquecer que Portugal, hoje, é claramente ainda um país a duas velocidades. Um país com duas realidades. Hoje, este mesmo país que lidera do ponto de vista da transformação digital, do setor das telecomunicações a nível europeu, é um país que tem 500 mil de analfabetos. Um país em que 25% da população nunca usou um computador, nem nunca acedeu à internet. Esta é uma preocupação que temos que ter, porque claramente a transformação digital também passa por garantirmos um acesso democrático à tecnologia e garantirmos a info-inclusão de todos os cidadãos, sem exceção. Mas dito isto, e voltando aqui ao tema que nos traz, quais serão então os grandes desafios para o gestor nestes novos momentos e nestes novos paradigmas em termos de gestão? A minha visão é simples, é que tudo começa nas pessoas. Tudo começa naquilo que classicamente se designa por recursos humanos, se bem que eu gosto mais da palavra pessoas, porque é disso que estamos a falar. Há cerca de 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a Altice Portugal, através da sua marca Mel, trouxe uma afirmação que começou por ser comercial, mas que reflete também a nossa visão e a nossa atitude perante esta transformação digital. Esse statement, essa afirmação, foi o Humaniza-te. Humanizar a tecnologia, mas também humanizar a gestão. E essa tem sido uma preocupação de tudo aquilo que temos feito. No mundo em que, neste momento, a robotização, a automação de processos e a tecnologia estão, de facto, no centro de muito do que acontece,
não nos podemos esquecer que temos que garantir e temos que dotar as nossas pessoas nas nossas organizações de mais competências que sejam chaves nesta transformação e que não são só tecnológicas. Os soft skills dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, são hoje chave. No momento em que a inteligência artificial e a robótica começam a imperar, a inteligência emocional é claramente um dos pontos que nos diferencia das máquinas. É talvez hoje das poucas componentes em que a máquina não é capaz de substituir, eu diria ainda, o ser humano. E a exponenciação desta inteligência emocional no âmbito desta transformação digital deve ser também uma preocupação de empresários, de gestores, de decisores públicos e privados. Gerar as competências internas para garantir que essas competências surgem dentro da nossa organização e não necessariamente por substituição. Não nos podemos esquecer da nossa própria pirâmide etária no nosso país e na Europa em geral, o que nos obriga a um foco na requalificação e na formação. Esta é uma preocupação que temos na Altice Portugal e que deverá ser também uma opinião geral e deverá ser uma preocupação geral de todos os empresários. Requalificar, formar, garantir estas novas competências. Porque numa era de informação, numa era de conhecimento, em que a tal inteligência emocional é chave, temos que garantir que os nossos recursos têm esses tais soft skills que são tão necessários para conseguirmos garantir a sustentabilidade e o futuro das nossas organizações. E dizendo isto, e falando de futuro, Peter Drucker, um dos pais da gestão moderna, dizia que nós não podemos prever o futuro, mas podemos antecipá-lo. Podemos criá-lo. E criar o futuro é, efetivamente, compreender o momento em que estamos. Para isso, recorri agora aqui a 2 ou 3 exemplos de um estudo recente, que tem cerca de 1 mês e meio, que foi apresentado pela CIP, pela Nova e também pela McKinsey, um estudo sobre o mercado de trabalho em Portugal, fruto desta transformação digital e da indústria 4.0. Esse estudo tinha alguns indicadores que são, dependendo da perspectiva, se queremos ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio, que podem ser preocupantes ou estimulantes. Por um lado, dizia que 50% das crianças que estão hoje nos infantários, nas creches do nosso país, vão ter profissões que hoje ainda não existem. Depois dizia que 50% do trabalho que nós todos fazemos hoje está no âmbito da automação. As tecnologias hoje disponíveis permitem substituir esse trabalho. E dizia que daqui a 10 anos, em 2030, cerca de 70% desse trabalho poderia ser automatizado. Fruto disso, dizia também que vão ser destruídos, se quisermos usar aqui uma palavra mais pesada, cerca de 1.100.000 postos de trabalho decorrentes desta automatização. Mas, por outro lado, dizia que cerca de 600.000 a 1 milhão de postos de trabalho vão ser criados exatamente pelas necessidades geradas por esta automação, mas, acima de tudo, pelo crescimento económico que vai decorrer da melhor eficiência das organizações e do crescimento sustentado das mesmas. Mas, por fim, e voltando ao tema da qualificação, dizia também que em 10 anos, cerca de 1.800.000 empregados portugueses, colaboradores portugueses, trabalhadores, seriam forçados a ou garantir novas competências digitais ou, pura e simplesmente, a mudar de emprego, se eles existissem. Eu penso que tudo isto são fatores que nos devem efetivamente preocupar, que nos devem também, de alguma forma, estimular a termos preocupações, mais uma vez, de volta ao fator humano e das pessoas. E é por isso que é fundamental sermos capazes de desenvolver competências digitais nas nossas organizações. Garantir que não são apenas os jovens que entram e que regeneram a organização que trazem essas competências, mas que todos nós, desde a gestão até todos os níveis na organização, têm a capacidade de interiorizar estas novas competências digitais. E depois, não nos podemos esquecer de atrair, mas de reter talento. Porque muitas vezes olhamos para fora da organização e esquecemos que o talento está lá dentro. E é preciso também sermos capazes de o reter. E usando o nosso próprio exemplo prático, o rejuvenescimento da organização é uma prioridade. Nós ainda estes meses, pelos primeiros 3, 4 meses do ano, iremos incorporar mais de 50 novos quadros na nossa organização. Novos por uma escala etária mais baixa, ou novos porque vêm de outras realidades, de outros setores de atividade e de outros negócios, mas podem trazer algo de novo e mais valor acrescentado para a organização. E para o fazer sabemos, e no nosso caso somos um bom exemplo, que organizações de grande dimensão e de impacto têm muitas vezes que criar espaço para este rejuvenescimento. E criar espaço passa por sermos criativos. E já iremos falar de inovação. E foi por isso que lançámos o programa Pessoa.
o programa que foi já elogiado, eu diria, por todos os quadrantes da área laboral, os próprios sindicatos elogiaram este programa, um programa que permitiu a colaboradores com mais de 50 anos abandonarem a organização de forma estritamente voluntária e garantirem também, obviamente, a sua sustentabilidade pessoal e familiar, garantindo espaço para que este rejuvenescimento, a tal estrutura organizativa mais flexível e mais simples que eu vos falei no início, possa também acontecer. Mas para que tudo isto, toda esta mecânica possa ter lugar, é preciso efetivamente que haja um foco nas pessoas. Que tenha sido, como foi aliás, a nossa prioridade, garantir estabilidade laboral, paz social, diálogo entre a administração, os colaboradores e as estruturas representativas dos colaboradores. E é aqui que a questão dos stakeholders muitas vezes entra, como eu vos disse há pouco. Sermos capazes de arriscar, sermos capazes de trazer pessoas que conhecem mais do negócio e de um negócio que não é telecomunicações, neste caso, para dentro. É sebejamente conhecido o exemplo do Conselho Consultivo para as Relações Laborais, criado pela Altice Portugal e da qual temos aqui o engenheiro João Proença, um dos nossos digníssimos representantes desse mesmo Conselho Consultivo, que é um exemplo de como podemos ter stakeholders de outras áreas, que não são as telecomunicações ou as tecnologias, a contribuir de forma decisiva, e sim, o contributo foi decisivo, para garantirmos esta prioridade de estabilidade do ponto de vista laboral. E depois, apostarmos também, e que na continuidade desta aposta nas pessoas, em formação, em comunicação e em motivação. Porque acreditamos que, efetivamente, este pilar das pessoas, da humanização da gestão, é fundamental nos novos paradigmas de gestão. Mas falámos no início de também termos aqui alavancas para o desenvolvimento económico, como a inovação e como a tecnologia. E eu começaria exatamente pela inovação. Nós, na Altice Portugal, assumimos que a inovação claramente é um desafio do dia-a-dia. Sermos capazes de inovar de forma constante e permanente. Responder às necessidades crescentes dos nossos clientes, sejam eles residenciais, mercado de consumo ou empresariais, das mais pequenas às maiores empresas nacionais. E para o fazer, efetivamente, temos que inovar. E acreditamos que a inovação deve fazer parte do ADN de todas as organizações que se querem dizer como modernas. E essa aposta foi uma aposta estrutural, eu diria mesmo estratégica por parte da Altice. A Altice, em 2015, quando comprou a antiga Portugal Telecom, decidiu fundar em Portugal, como já foi aqui referido, o seu centro de competências, o seu centro de investigação e desenvolvimento tecnológico para todo o mundo a partir de Portugal. Porquê? Porque reconheceu o ADN do ponto de vista de competência, a qualidade da engenharia portuguesa, a capacidade de entrega destas áreas tecnológicas no nosso país. E hoje, a partir de Aveiro, a partir do nosso projeto da Altice Labs, a ex-PT Inovação, hoje 700 engenheiros portugueses desenvolvem atividade. Desenvolvem hardware, software, que são exportados hoje para 35 países, em 5 continentes e que são utilizados por 250 milhões de pessoas em todo o mundo. Um exemplo concreto de como a inovação e a tecnologia made in Portugal pode brilhar nos mais altos palcos do ponto de vista tecnológico a nível mundial. Áreas onde a Altice está presente, como os Estados Unidos, França e Israel, ou mercados onde nós nem sequer estamos presentes enquanto operação de telecomunicações, que vão como a Nova Zelândia, a Rússia, a Índia ou o Brasil. Exemplos de como as competências aqui tecnológicas e a capacidade de inovação podem ajudar, eu diria mesmo, alavancar aquilo que é o crescimento e a expansão internacional dos nossos negócios. Mas também é importante dizê-lo que inovação não se faz sozinho. Inovação não é ter ideias. Inovação é gerar valor a partir da forma como produtizamos produtos e serviços a partir de boas ideias e os conseguimos injetar no mercado. E para o fazer, trabalhamos, mais uma vez, em parceria. O nosso ecossistema já reconhecido de inovação, que envolve a academia, as universidades portuguesas, que envolve startups, envolve aceleradoras e incubadoras de empresas. Os nossos clientes, como também já irei dar alguns exemplos, são formas claras de criar um ecossistema que hoje, digo sem qualquer pejo, é um ecossistema de sucesso. Mas nem só de tecnologia e de investigação tecnológica se faz também a inovação. A inovação também se faz ao nível dos processos e dos modelos de negócio. Temos um exemplo também dentro de casa que eu partilho convosco, o SAP. Certamente todos vocês conhecem o SAP, nascido em 1995 na Universidade de Aveiro. O SAP é hoje líder incontestado no mundo online a nível nacional. É hoje, eu diria, o nosso ponta de lança naquilo que é o mercado de conteúdos digitais. E nessa perspectiva, o SAP, tendo já esta longa história, foi capaz de manter os níveis de inovação, eu diria mesmo de irreverência, de credibilidade, mas diversificando o seu negócio em áreas como os classificados, o e-commerce ou mesmo também o entretenimento digital.
Um exemplo concreto de um líder, porque o SAP hoje é líder, chegando a 3,3 milhões de pessoas todos os meses em Portugal, com um alcance de cerca de 40% da população portuguesa com mais de 15 anos, hoje é de facto líder transformando o seu negócio. Hoje bate, em termos de audiências em Portugal, gigantes como o LinkedIn, o OLX ou o Instagram, sendo apenas batido pelo Google ou pelo Facebook. Este é um exemplo concreto de como podemos inovar também nos próprios modelos de negócio. E por fim, esta inovação tem que chegar também ao nosso ecossistema de parceiros. Já falámos aqui das universidades, críticas neste nosso ecossistema, mas também os grandes players tecnológicos. Fala-se muito do 5G em Portugal. Nós, com a Ericsson e com a Huawei, dois parceiros tecnológicos de referência, temos hoje laboratórios abertos, centros de competência que nós desenvolvemos para gerar valor e para acelerar o deployment desta tecnologia. Mas podia também aqui falar dos nossos próprios clientes. Há cerca de 3 semanas atrás, no 3º aniversário da Altice Labs, apresentámos um projeto em conjunto com um dos nossos maiores clientes, o Grupo Amorim. Em conjunto com o Grupo Amorim, em particular com a Amorim Cork Composites, lançámos a nossa caixa, o nosso router Wi-Fi made in Portugal, feito pela Altice Labs, mas pela primeira vez com 50% de injeção de cortiça na própria caixa. Um exemplo, mais uma vez, de Portugalidade, a cortiça portuguesa, a utilização das propriedades naturais da cortiça, nomeadamente na dissipação de calor, mas também na sustentabilidade, a redução de 50% de plástico em cada caixa que é produzida em Portugal. E, portanto, este é um exemplo de como podemos aqui partilhar e trabalhar lado a lado com os nossos clientes também. O exemplo do tal ecossistema de parceiros que eu vos referi no início. E para terminar estas parcerias, não podemos deixar de referir, obviamente, também uma componente-chave. A componente do território. Eu penso que hoje é já reconhecida aquela que eu muitas vezes chamo da paixão da Altice Portugal pelo território, pelo nosso país. Irmos ao terreno, eu próprio e os meus colegas da Comissão Executiva aqui presentes, percorremos nos últimos 16 meses milhares de quilómetros em todo o país, de norte a sul, em contacto com autarcas, com empresários, com gestores, com os nossos colaboradores, com o cidadão comum, para percebermos a realidade do nosso país. Porque também os novos modelos de negócio se fazem de proximidade. Não podemos querer ter a veleidade de gerir uma empresa desta dimensão a partir do 11º andar das Picoas em Lisboa e acreditar que todo o país é igual, quando sabemos que não é. E este é o desafio também que deixo para de todos nós irmos ao terreno, conhecermos a realidade do nosso país e sermos também parceiros ativos da educação, da saúde, do desporto e da cultura no nosso país. E tudo isto se faz a partir de investimento. Porque não podemos inovar, não podemos diversificar se não investirmos. E gostaria de deixar aqui uma mensagem bem clara, que a Altice Portugal é hoje o maior investidor no nosso país. Em 4 exercícios fiscais, investimos mais de 2 mil milhões de euros em Portugal. O ano passado, apenas mais de 450 milhões de euros investidos na nossa economia. Em projetos como o nosso projeto de infraestrutura a todo o país, com fibra óptica da Altice Portugal, o que estará terminado no próximo ano. Projetos que, voltando ao tema das assimetrias regionais, são chave, porque as novas autoestradas de informação trazidas pela fibra óptica e pelas redes móveis, são claramente os novos fatores de coesão territorial, de competitividade da nossa economia, mas também de geração de igualdade de oportunidades para todos. E, para terminar, porque penso que é importante também dar-vos aqui o testemunho deste nosso exemplo e a nossa visão de transformação e de novo modelo de gestão, mas dar-nos os resultados. Porque hoje temos o privilégio de poder também não só ter implementado este programa, mas temos já os resultados publicados deste programa. Semana passada apresentámos os nossos resultados. No 4º trimestre de 2018, a faturação da Altice Portugal atingiu os 526 milhões de euros. Pela primeira vez, após 27 trimestres, voltámos ao crescimento. Voltámos ao crescimento de forma sustentável, porque crescemos 5 trimestres consecutivos, quarter on quarter. E hoje, este é um sinal inequívoco de que esta estratégia, esta visão, este novo modelo de gestão funciona e é reconhecido pelos nossos clientes em todo o país. E, de facto, quando nós crescemos cotas de mercado, quando somos hoje líderes incontestados em todos os subsegmentos da nossa indústria, quando capturamos mais de 50% dos novos clientes fixos e móveis no ano passado, isto deixa-nos, obviamente, aqui toda a motivação para dizermos que estamos no caminho certo. E não há muitas empresas que possam dizer, como nós podemos hoje afirmar, que somos responsáveis por 40% das receitas totais do setor, 50% da rentabilidade total do setor e 60% da geração de free cash flow do setor em Portugal. Estes são números impressionantes, é o nosso testemunho, é a nossa realidade, resultado desta transformação que estamos a encetar. E para terminar, uma última palavra.
uma palavra que tenho que partilhar convosco, porque penso que é importante, enquanto gestores, enquanto cidadãos, perceberem que este setor, que é um setor que hoje vale cerca de 5 mil milhões de euros do PIB nacional, que emprega cerca de 60 mil pessoas de forma direta, é um setor que, em nossa visão hoje, está sob uma ameaça crescente. E essa ameaça, infelizmente, chama-se ANACOM, chama-se regulador setorial. É importante perceber que hoje a posição do nosso regulador, uma posição autista, que não fala com os seus regulados, uma posição demagógica e populista, é uma ameaça ao setor. A destruição de valor que está em cima da mesa com as propostas demagógicas que têm sido apresentadas por este regulador, até inclusivamente com a nova proposta de lei de comunicações eletrónicas que foi apresentada no Parlamento sem ter sido discutida com os regulados ou sequer com a tutela do setor, é um exemplo concreto do tipo de ameaças que este setor sofre. E falamos, para terem uma noção de números, de 30 a 40 milhões de euros de receita que podem ser perdidos diretamente por medidas regulatórias que não têm, ao contrário do que a lei obriga, uma análise de impactos regulatórios associada à tomada de decisão. E este é, de facto, hoje um fator preocupante, um fator de ameaça a este setor, mas sendo este setor um dos mais relevantes da economia nacional e um dos poucos em que lideramos a nível internacional, é claramente um ponto de preocupação. Mas dito isto, somos, e eu próprio sou otimista, e não nos deixamos, obviamente, amedrontar por esta postura. Vamos continuar o nosso caminho, queremos nos assumir, como já o dissemos publicamente, enquanto motores de desenvolvimento económico e social do nosso país. Vamos continuar a trabalhar para crescer, vamos continuar a trabalhar para desenvolver este setor que é dos mais modernos, dos mais maduros, mas também dos mais amplamente concorrenciais do nosso país e continuarmos a levar valor ao cliente final, porque é disso que se trata. E nessa perspectiva, a última mensagem que vos deixo é que podem contar com a Altice Portugal. Muito obrigado a todos. O formato é o do costume, o modelo é o do costume. Apenas uma pergunta por cada interveniente, que fará sempre o favor de se identificar, assim como também fará o favor de ser o mais sucinto possível para que consigamos aproveitar estes 24 minutos que ainda temos para dar a oportunidade ao maior número de participantes possível. E então, a primeira mão no ar, Walter Alcoforado Barreira, que está naquela mesa, Ana, ali. Aquele senhor elegante, bonitinho, jovem. Manuel, todos os meus elogios são arrancados a ferros, mas valem todos a pena. Obrigado. Obrigado. Engenheiro Santos Fonseca, obrigado por ter vindo. Primeiramente, queria desejar uma santa paz. Só um bocadinho mais alto, Walter, Sim. com o microfone. Obrigado por estar cá. Desejo-lhe uma santa paz para si e aos seus, sensível a todos os consórcios e convidados e, quem sabe, talvez até à ANACOM. Em segundo lugar, queria fazer uma pergunta dividida em duas metades, uma difícil e outra fácil. A primeira é o seguinte: sabemos que os líderes são muito bons, tipicamente, e os seus números são esmagadores. Parabéns a toda a equipa, a Comissão Executiva, a inovar de uma forma, a inovação de eficiência, inovação incremental, mas normalmente é difícil para um líder ser disruptivo. É um tema que eu tenho interesse e queria perguntar se tem alguma iniciativa de inovação disruptiva no sentido clássico, nomeadamente a nível da saúde, com telemetrias, por aí. A segunda pergunta, esta é muito mais difícil. Walter, só pode ser uma pergunta, porque É muito interveniente rápido, pedia prometo. Considero que tenho um filho com 13 anos e eu tenho o meu António com 10, queria um conselho para os próximos 3 anos da minha vida. Obrigado. Podemos mandar a conta pelo correio? Quer responder a uma ou três de cada vez? Não, respondo uma de cada vez, é mais fácil. Muito bem. Bem, começo pela segunda. A segunda, obviamente, sendo aqui mais politicamente correto, o que eu sugiro é que, ao contrário daquilo que muitas vezes o sistema educativo português, em particular no seu nível básico e secundário, faz, que é vedar o acesso à tecnologia, que sejamos capazes de, com conta, peso e medida, permitir que os nossos jovens sejam literados digitalmente e que possam crescer de forma nativa no contacto à tecnologia, volto a dizer, com conta, peso e medida, como em tudo na nossa vida, mas efetivamente que permitam que as gerações futuras sejam também elas líderes do ponto de vista de competências digitais. E depois, a nível mais informal, muita paciência. Sobre a primeira pergunta, sim, inovar de forma disruptiva. Obviamente que a disrupção pode vir a vários níveis. Pode vir de disrupção, porque de facto é breakthrough, é algo completamente novo.
Eu penso que temos alguns exemplos em Portugal. Esta caixa que eu brevemente referi da Altice Labs é um produto único, é um produto totalmente made in Portugal, é um produto que combina um conjunto de tecnologias que eu vos vou poupar, mas que é única, e não há muitos produtos made in Portugal, e quando eu digo made in Portugal é made in Águeda, a fábrica é uma fábrica em Águeda, todo o desenho da caixa foi feito em Portugal, por engenheiros portugueses, toda a tecnologia é portuguesa, do hardware ao software, e hoje é uma caixa que tem umas centenas de milhares de unidades, que está espalhada por países tão, eu diria, relevantes como os Estados Unidos, França, República Dominicana, e, portanto, é um exemplo de como a tecnologia portuguesa pode ser disruptiva a este nível e liderar. Depois, pode ser disruptiva nas áreas de atuação, e, de facto, tocou aí num ponto que é um bom exemplo, que é a área da saúde. A área da saúde é uma área em que temos apostado claramente, é uma área em que o desenvolvimento tecnológico anda de mão dada com não apenas o advento da saúde, mas também da melhoria da qualidade de vida e da esperança média de vida dos cidadãos, e nessa perspectiva é uma área de atuação em que hoje, em Portugal, fruto de tecnologias disponibilizadas também por nós, que podem ser tão simples como chegar fibra óptica a alguns concelhos remotos do país, e a Altice Portugal é a única que tem feito este trajeto de levar estas infraestruturas de nova geração até às zonas de baixa densidade populacional, mas depois pode ser tão moderna como a utilização de dispositivos de ponta que permitem hoje a teleassistência. Mais do que a telemedicina, que também é uma realidade, a teleassistência. Termos hoje um idoso isolado que pode viver em sua casa com um medalhão ao peito, um medalhão que tem um osciloscópio e que permite detectar uma queda abrupta desse idoso e com essa queda abrupta despoltar um conjunto de mensagens de emergência para um cuidador informal ou para um call center de emergência. Um telefone que, ao invés de ter os números tradicionais, tem teclas de grande dimensão com fotografias das pessoas para que o idoso possa conhecer e, ao oprimir de um botão, estabelecer uma comunicação imediata com esses mesmos cuidadores. Estes são tecnologias que existem hoje, lado a lado com medidores de glicémia, com balanças, com medidores de tensão arterial, que estejam integrados num ambiente, por exemplo, tão nativo para os idosos como o ambiente da televisão. Isto não é ficção científica, isto é uma realidade. Eu acredito que os decisores, em particular públicos, porque estamos a falar aqui neste caso de saúde e a responsabilidade do SNS aí é maior, que sejam capazes de aproveitar estas tecnologias e serem capazes de levar estas tecnologias até àquilo que nós chamamos o mass market, até todos os consumidores, num ambiente tão nativo como aquele da televisão. E, portanto, ser disruptivo, é fazer coisas novas, mas coisas que façam sentido. Podem ser em modelos, podem ser na qualidade da tecnologia, mas, acima de tudo, ser disruptivo é claramente criar valor por coisas novas. Muito bem, do meu amigo de há muitos anos, Walter Alcaforado Barreira, passamos ao meu amigo de infância, professor João Ralha, que está aqui na mesa ONU. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, os meus parabéns pelos resultados da Altice. A questão que eu queria colocar é o seguinte: falou de pessoas, falou de humanização, mas o vosso símbolo é um Android, um robô. Será que aqui, isto é uma provocação, vão querer humanizar os Androids para substituir as pessoas? Vamos ver, a campanha do ano passado, e portanto foi uma campanha que durou o ano 2018 e que culminou, já agora só respondendo aqui à provocação, culminou com a humanização da Sofia. A campanha de Natal culminou exatamente com a importância da relação humana-máquina, em que uma jovem, uma criança, fruto da sua insistência e da sua visão, eu diria de uma forma mais romântica, transformou aquele robô numa sua melhor amiga humana. A questão agora mais a sério e voltando ao negócio tem que ver com, de facto, a capacidade de nós não escondermos a importância de que a tecnologia tem hoje nas nossas vidas, sermos capazes de coexistir com essa mesma tecnologia e sermos capazes de compreender como é que essa tecnologia pode melhorar a nossa vida. Esse é o fim último da tecnologia. O meu background é um background tecnológico, mas eu desde cedo na minha carreira percebi que a tecnologia não pode ser um fim. A tecnologia tem que ser um meio para atingir um fim, e esse fim último é a melhoria de qualidade de vida das pessoas e já agora a melhoria da eficiência das organizações. Nós acreditamos, e esse é o caminho que temos vindo a fazer, que esta diversificação, que acabei de dar agora aqui um exemplo na área da saúde, mas podíamos falar do desporto, como por exemplo o desporto escolar e a digitalização de processos no desporto escolar. Podíamos falar da educação com a plataforma Khan Academy e a melhoria de índices de sucesso e de abandono escolar com a utilização de plataformas como esta, mas até exemplos concretos e comprovados num piloto que fizemos na região oeste de Portugal, na utilização de Khan Academy, em que conseguimos ter sucesso absoluto escolar na disciplina de matemática de alunos com autismo. Este é um exemplo concreto de como a tecnologia pode efetivamente humanizar a relação entre as pessoas. A tecnologia não tem que ser um bicho-papão.
Tecnologia só será um bicho-papão se nós mantivermos esta dicotomia, se quisermos, do ponto de vista territorial, em que temos hoje startups, os célebres unicórnios de mais de $1 bilhão, e que temos engenheiros portugueses e quadros do ponto de vista tecnológico a brilhar a nível internacional, e esquecemos que temos meio milhão de pessoas que não sabem ler nem escrever. Este é um trabalho fundamental que temos que fazer. E isso faz-se levando a tecnologia às pessoas. Não nos podemos esquecer que o setor em Portugal é um setor essencialmente, eu diria totalmente privado, em que os 3 principais operadores, que valem 98% do mercado, são 3 operadores privados, todos igualmente competentes e competitivos. Eu acredito que a Altice é o melhor, por isso é líder, mas todos, diga-se em bom da verdade, são altamente competitivos e capazes, têm que, no entanto, assegurar a rentabilidade das suas organizações. Não podemos esquecer que, apesar deste esforço brutal de infraestruturar todo o país, existe, de facto, e veja-se a rede 4G, existe um long tail, uma extensão do ponto de vista da população e do território, que é difícil rentabilidade conseguirmos chegar a esses territórios. E é aqui que eu penso que nos tem faltado, nesta humanização, tem-nos faltado um critério. É o critério de termos as políticas públicas a acompanharem o investimento privado. Humanizar a tecnologia é também garantirmos que a tecnologia chega a todos, mesmo aqueles que, de alguma forma, podemos equacionar que vão tirar menos partido direto da tecnologia. Esse é um trabalho que nós, enquanto Altice Portugal, fizemos, no rescaldo dos incêndios de 2017, a substituir infraestruturas de cobre que demoraram décadas a ser construídas e que nós reconstruímos em poucos meses, levando a zonas remotas, a aldeias, a freguesias remotas, mas há um caminho que tem que ser feito. Não é viável. Nós hoje em Portugal temos 98,5% da população servida com rede 4G. O problema é que o 1,5% da população que falta tem um investimento equivalente quase ao resto para conseguirmos lá chegar. É impensável acreditar que o investimento privado sozinho vai chegar a esta última margem, franja, se quisermos, da população. Portanto, humanizar a tecnologia é claramente percebermos que, por um lado, a tecnologia tem que estar ao serviço das pessoas, mas é percebermos que as pessoas hoje precisam da tecnologia e temos que ser capazes, enquanto decisores, enquanto gestores, de garantir que o acesso democrático em condições de igualdade de oportunidades, como aliás consagrado na Constituição Portuguesa, acontece no nosso país e que isso é também fruto de políticas públicas que têm que estimular esse mesmo investimento e não o contrário, como acabei de vos dar aqui o exemplo da regulação neste setor no nosso país. Portanto, eu acredito que humanizar é ter a tecnologia e as pessoas lado a lado e sermos capazes também, enquanto gestores, de olhar para as pessoas mais enquanto pessoas e menos enquanto recursos humanos. Porque as pessoas têm um outro conjunto de atributos que muitas vezes a função de recursos humanos é muitas vezes confundida com o processamento salarial e é muito mais do que isso e esse é um fator decisivo de crescimento das organizações. Muito obrigado, engenheiro Santos Fonseca. Eu não tenho a certeza se o Dr. António Pinto Ribeiro, nosso ex-ministro da Cultura, tinha colocado a mão no ar. Não, foi só para dar um toque ao cabelo. Então, e onde estão mais mãos? O Dr. Luís Queiroz, na mesa Portugal. Obrigado. O microfone já está, Sr. Muito obrigado, Sr. Manuel Ramalho. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o nosso palestrante de hoje. Estava aqui há bocadinho a comentar. Pela primeira vez ouço alguém da MEL, que não é uma irritante atendedora de telefone, resolver qualquer problema. Irritante, como sabe, é hoje uma palavra com sentido diplomático, óbvio. Mas a questão que eu lhe queria pôr era a seguinte. Achei muito interessante o seu ponto sobre a investigação e a inovação e ligado à ideia de humanização, por acaso acho que isso é um ponto interessante, e queria saber em que medida é que a Altice pôde beneficiar dos fundos europeus para esse trabalho de investigação, designadamente ao nível do Fundo e até de fundos nacionais de origem europeia, programas operacionais portugueses que existem e que teve certamente à sua disposição. E queria, no fundo, tinha a curiosidade de saber qual era a percentagem, digamos assim, nos números de investimento que revelou, que correspondem a esse apoio comunitário. Muito obrigado. Muito bem. Bem, para começar, para balizarmos esse nível de investimento, segundo a Direção-Geral de Estatística, Educação e Ciência, publicado há cerca de 3 semanas atrás, o estudo sobre 2017 aponta que a Altice foi a empresa em Portugal que mais investiu em inovação. Investimos em 2017 86 milhões de euros em inovação,
O segundo classificado, um grande grupo empresarial da zona norte do país, ficou em segundo lugar com menos de metade deste valor em termos de investimento. E, portanto, quando falamos, não é apenas uma intenção. Nós investimos realmente em inovação no nosso país. Destes 86 milhões de euros investidos em 2017, uma parte, muito pequena, posso lhe dizer um dígito apenas, tem recurso a programas de financiamento. Não é por falta de tentativa, mesmo assim posso lhe dizer que com o trabalho que realizamos em stand-alone, portanto sozinhos, ou em conjunto com algumas universidades portuguesas, porque também trabalhamos junto às universidades portuguesas, temos tido taxas de sucesso, mesmo assim, bastante aceitáveis, e os níveis de financiamento têm sido razoáveis e temos uma das melhores taxas. Aliás, se excluirmos as instituições públicas, nomeadamente institutos politécnicos, universidades e outros organismos públicos, a seguir a essa lista longa de organismos públicos, a primeira instituição privada no ranking dos fundos e do acesso a esses fundos em taxas de sucesso somos nós. É a Altice Labs, neste caso, e, portanto, mostra também que também no que toca aos privados somos líderes no que toca a conseguir obter esses fundos. Mas são ainda menos de 10% deste total de investimento. Agora, que fique claro, esse não é um tema que, no entanto, nos deixe tristes ou nos deixe desmotivados, nem sequer preocupados, porque a realidade é que nós acreditamos que nós somos uma empresa privada. Já agora muito rapidamente, um episódio histórico, porque a Altice Portugal o Grupo Altice é o 17º maior operador de telecomunicações a nível mundial, continua a ser detida em mais de 90% pelos seus 2 sócios fundadores, o Sr. Patrick Drahi e o Sr. Armando Pereira, e que são 2 empreendedores que criaram este império na década de 80 e que hoje continuam a acreditar, tal como nós, enquanto gestão, neste caso da Operação Portuguesa, a terceira maior do grupo, continuamos a acreditar que o trabalho se faz efetivamente com uma lógica de investimento privado. O investimento privado não pode ser subsídio-dependente, não pode ser dependente de fundos, não pode ser dependente de políticas públicas. A única coisa que nós muitas vezes pedimos, e é esta a mensagem que eu também tentei transmitir ao Sr. Regulador no âmbito daquilo que vos transmiti aqui, é que, e desculpem-me a simplicidade de linguagem, que não atrapalhe. Se não atrapalhar já é bom. E, portanto, esta é a nossa perspectiva. Investir 2 mil milhões de euros em 4 exercícios fiscais no nosso país é algo que fazemos porque acreditamos na nossa economia. Porque acreditamos que a inovação, os produtos e serviços que somos capazes de entregar aos nossos clientes geram valor e os resultados que atingimos mostram que a aposta estava certa e queremos continuar a investir. Claro que esses fundos europeus, nomeadamente o Horizonte 2020, o Portugal 2020, têm sido importantes em alguns projetos de investimento na área do 5G, na área do Smart Living, da automação das casas inteligentes e das Smart Cities, das cidades do futuro, mas acreditamos muito mais na capacidade intrínseca e eu diria natural de investimento de um grupo privado que acredita nas suas competências, nas suas capacidades e, portanto, esse é o caminho que queremos continuar a seguir, desde que assim nos permitam. Mas acreditamos que, eventualmente, para outras organizações de menor dimensão, pode ter uma relevância muito maior de facto. E aquilo que nós temos feito, já agora só a título de resumo, é também criar equipas especializadas e temos uma pequena equipa de 3 pessoas especializada, cujo seu dia-a-dia praticamente é trabalhar ou para o Grupo Altice, ou muitas vezes ao lado de clientes nossos que querem concorrer a esses fundos e que não sabem como é que isso se faz, organizar e estruturar as candidaturas e conseguirmos essas candidaturas. Só para terminar, não esquecer também que além desses fundos mais estratégicos e de uma natureza mais económica, há outros fundos que são muito importantes. Nós temos na Fundação Altice também um braço importante da nossa intervenção social, aliás a diretora da Fundação está ali connosco hoje, Ana Estelita, e o POCH é também uma fonte de financiamento de projetos, nomeadamente na área de intervenção social, para o desenvolvimento também de competências, que é fundamental e que nós também candidatamos e que nós também trabalhamos em parceria para angariar também fundos nessa área. Já só temos 7 minutos e meio. Eu hoje também tomarei a liberdade de fazer uma pergunta no final. Como disse no início, este clube tem cerca de 12 anos de existência e que me ocorra, nunca coloquei uma pergunta a um orador. Mas hoje tenho uma pergunta para lhe fazer. Antes disso, porém, e como o Dr. José António de Melo Pinto Ribeiro mudou de ideias, já confirmou que o cabelo está bem penteado, meteu a mão no ar. Ana é aquele senhor muito elegante que está ali. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Queria cumprimentá-lo, queria saudá-lo. Queria fazer-lhe 2 perguntas. A primeira... Ou se o teu convinha que fosse mesmo só uma... Sim, é uma só.
Obrigado. Com duas partes. Não, mas A linha A, a linha B. denunciou uma coisa que nós nos esquecemos. Há 500 mil pessoas que são analfabetas. O que é que a Altice, seja com recurso ao POCH, seja pela Fundação, seja diretamente, acha que é possível fazer com as novas tecnologias para remover esse problema ou para ajudar a remover? Para ajudar a remover esse problema e para ajudar a remover esse problema nos países de expressão portuguesa, onde a percentagem de analfabetos é muito maior. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Pedi ao Sr. Engenheiro que fosse também sucinto a responder. Vamos ver. Este ano, o plano operacional da Fundação Altice, a nova designação da Fundação PT, tem no combate à iliteracia digital um dos seus pontos estratégicos de atuação. Obviamente que quando falamos de analfabetismo estamos a falar um passo ainda mais atrás. Não é a iliteracia digital, é a iliteracia tout court. Ponto número 1. O trabalho que temos vindo a fazer e que vamos continuar a fazer passa muito por trabalhar com IPSS, com instituições que promovam efetivamente também o uso da tecnologia para facilitar a inclusão destas pessoas do ponto de vista social. Obviamente que é difícil para uma empresa de caráter estritamente tecnológico, como é o Grupo Altice, trabalhar uma franja da população, que é uma franja grande, que obviamente nós estamos mais vocacionados para o trabalho no combate à iliteracia digital, com os programas que temos do Comunicar em Segurança, os programas junto às universidades sénior, em que levamos a informática, levamos os computadores, a internet, próxima dessas pessoas, é mais natural para nós fazê-lo. Quando estamos a um nível mais atrás, aquilo que podemos fazer, e isso temos feito, e começamos a fazê-lo cada vez mais, é promover uma componente fundamental que é a educação e a cultura. A educação e cultura, nós acreditamos que pode ser o nosso contributo para chegar a essa franja de 500 mil de pessoas ainda analfabetas. Como é que nós o fazemos? De uma forma simples, promovendo trabalho junto de redes de bibliotecas, sejam elas escolares ou redes de bibliotecas tradicionais da comunidade, através dos programas que temos, por exemplo, de promoção de hábitos de leitura na população, começando em níveis muito básicos e que pode chegar até, por exemplo, ao nosso programa das cabines de leitura, que passa pela conversão de antigas cabines telefónicas em microbibliotecas comunitárias que estimulam os hábitos de leitura da população. Passa também por trabalho que começa muitas vezes, porque não nos podemos esquecer que destes 500 mil analfabetos, infelizmente, e nós somos tentados a pensar que a esmagadora maioria, para não dizer a totalidade, terão mais de 60, 70 anos. Não é verdade. Existe uma franja destes 500 mil analfabetos que estão em vida ativa, em fase de vida ativa. A requalificação e os programas de requalificação de profissionais em vida ativa, junto não apenas dos centros de formação profissional e do Instituto de Emprego, mas também junto a instituições privadas e de municípios, porque aí as juntas de freguesia e as câmaras municipais têm um papel decisivo na identificação, porque sabemos que o analfabetismo é também um tema muitas vezes de flagelo social e de isolamento, identificar essas pessoas, trazê-las para estes programas e lado a lado com essas instituições, garantindo meios tecnológicos, garantindo capacidade de investimento, suportando programas de fortalecimento das bibliotecas, apetrechamento desses centros de formação com competências informáticas ou outras, são exemplos de programas que temos. Agora, não vou esconder que, obviamente, o nosso foco está muito em transformar a iliteracia digital em literacia digital. Há um trabalho que eu acredito, é a minha visão, tem que ser feito do ponto de vista de políticas públicas, mais uma vez, para garantir que se resolve o tema da iliteracia como um todo e depois, então, acho que há aqui mãos dadas entre políticas públicas e investimento privado para garantir que se dá o salto a seguir. Sobre os PALOPs, e não só os países de língua oficial portuguesa de forma mais geral, obviamente que o nosso trabalho de atuação, a nossa área de atuação no Grupo Altice é uma área de atuação que está muito focada nas áreas onde nós operamos. Nós não temos operações em África, as únicas operações que temos em África são no Oceano Índico, temos algumas operações no Caribe, na América do Sul também não temos operações e, portanto, não tem sido neste momento um foco, mesmo através da Fundação Patrick e Lina Drahi, a fundação do nosso fundador, está mais focada noutros mercados onde nós operamos, mas aí sim temos vindo a fazer investimentos, mais uma vez a um nível de potenciar as competências já existentes, como fizemos ainda recentemente com a Universidade Católica, está agora a fazer um ano em que promovemos bolsas junto à Universidade Católica, através da Fundação, mas tem sido trabalhado a um nível, eu diria, um nível subsequente.
e, portanto, este é um bocadinho o track record que temos, o trabalho que temos vindo a fazer, mas eu acredito, só para concluir, que o trabalho desenvolvido ao nível da ANAF, ao nível da Associação Nacional de Municípios, o trabalho desenvolvido de proximidade com estas instituições, com estas organizações, será provavelmente aquele que pode trazer mais rapidamente e maiores benefícios para o combate ao analfabetismo. Senhor Engenheiro, eu já reparei que no seu telemóvel temos mais 2 minutos que no meu e obviamente que o seu é que está certo, não pode ser o contrário. O meu colega, Dr. Hugo Santos Ferreira, que está aqui na mesa ao nu, tem também uma questão. O Hugo pedia-lhe que nos desse um bom exemplo de poder de síntese. Muito rápida. Não queria só deixar de dar os parabéns pela excelente intervenção. Conseguimos todos seguir um fio condutor perfeito e ficamos todos, obviamente, convencidos. A pergunta que lhe faço é, enfim, como jovem empresário, jovem dirigente associativo que sou e, portanto, aberto e preocupado com estas temáticas da inovação, da nova tecnologia, e gostava de colocar uma pergunta não como CEO de uma grande multinacional, de uma grande empresa, mas de alguém que conhece o tecido empresarial português, conhece certamente muito bem os temas da inovação e do uso das novas tecnologias, que tem que ver, perguntar como vê o uso da inovação e das novas tecnologias no maior tecido empresarial português, que é o das PMEs, das pequenas e médias empresas, numa altura em que a evolução tecnológica mundial é vertiginosa e penso que é um comboio que quem não agarrar agora dificilmente pode agarrar no futuro. Muito obrigado. Sr. Engenheiro, a minha estreia como perguntador dependerá do tempo que precisar para responder a esta pergunta. Muito bem, é uma pergunta de facto muito extensa, mas sendo muito breve, o que eu diria é que a sobrevivência e a sustentabilidade das nano, micro e pequenas empresas do nosso país passa, eu diria de forma inequívoca, pela sua capacidade de abraçar estes desafios da transformação digital. É impossível, e eu tenho esta profunda convicção, é impossível hoje olharmos para um mercado que não seja um mercado, se não global, pelo menos interregional, e quando eu falo regional, falo em continentes. É, de facto, fundamental incorporarmos medidas de otimização e de eficiência nas nossas organizações que só a tecnologia pode, hoje em dia, trazer. É fundamental estarmos conectados a redes formais ou informais e isso é fundamental. Dito isto, sabemos que as micro, pequenas e nano empresas não podem ter um informático, um departamento de IT ou uma estratégia de tecnologias de informação. Não é viável. É por isso que eu acredito que as áreas das telecomunicações e das TIC são áreas que se estão a transformar para se transformarem, acima de tudo, em enablers da transformação digital, em particular para esse tecido empresarial. A capacidade de foco no core business, e nós também o estamos a fazer enquanto grande empresa. Por isso, tínhamos aqui pano para mangas sobre o tema da alienação das torres de comunicações ou da potencial alienar da fibra óptica. É um foco no nosso core business. Somos uma empresa de serviços, queremos ser o enabler da transformação digital e por isso estamos a focar naquele que é o nosso negócio core, deixando a outros a gestão do negócio que não é core. É esse o meu conselho para as pequenas, micro e nano empresas. Foquem-se naquilo em que são especialistas, naquilo em que são bons e a tecnologia tem que ser um enabler e para isso existem especialistas que podem efetivamente assegurar a competitividade, a otimização e a eficiência dessa área. Sr. Engenheiro Alessandro Fonseca, nós estamos habituados a ver muitos compatriotas nossos que depois do exercício de funções governamentais ou outras de altas responsabilidades públicas, quando terminam essas responsabilidades, vêm para o tecido empresarial, vêm para as empresas e vão muitas vezes para a liderança de empresas. Há, como sabe, um setor da sociedade que costuma ser críticas em relação a esse percurso. Eu nunca o fiz, nem nunca o farei, porque acho que na política também se aprende muito, é de resto a atividade mais nobre do universo, e que as empresas têm tudo a ganhar com os melhores que vêm da política, quando eles decidem fazer algum trabalho no mundo da iniciativa privada, no mundo das empresas. Agora, perguntar-lhe se, e pelo que percebi numa conversa que tivemos há poucas semanas atrás e hoje ainda com maior profundidade, o senhor é um bom cidadão, é uma pessoa preocupada com causas públicas, com a comunidade, a tal comunidade universal, global,
que todos nós, americanos, japoneses, chineses, portugueses, integramos. O senhor, no tecido empresarial, tem um sucesso de uma dimensão e de uma abrangência inquestionável e aplaudido praticamente por todos e respeitado por todos. Já considerou a hipótese de um dia, no horizonte temporal relativamente próximo, considerar a possibilidade de dedicar um pouco do seu talento, das suas energias, de forma mais direta ainda à causa pública, perguntando mesmo, aceitaria, se fosse convidado, pertencer a um governo de Portugal? Por exemplo, com uma tutela nesta área das tecnologias? Bem, antes de mais... Eu não combinei nada com os senhores da comunicação social, está cá a Lusa, está cá a France Press, mas é uma pergunta que de facto estava a ouvi-lo e tinha que fazer. Bem, antes de mais, acho que é fundamental, e antes de responder diretamente à pergunta, e responderei, apenas dizer que a primeira questão que é importante, e para mim é fundamental, e para mim é claríssimo também, é compreendermos que são dois planos diferentes. O plano empresarial e o plano político têm que ser planos separados e que não se devem imiscuir. Não quer dizer que não devam colaborar. Agora, como eu próprio já disse, por ocasião de algumas situações que surgiram no passado recente, nós somos um grupo empresarial, estamos cá para fazer telecomunicações, para gerar valor para o acionista, não estamos aqui para fazer política e, portanto, há política o que é da política, às empresas o que é das empresas. E, portanto, eu acredito que são planos diferentes. Depois, respondendo diretamente à pergunta, seria, eu diria, muito limitativo a alguém com 44 anos dizer que não ao que quer que seja. E, portanto, eu, por princípio na minha vida, nunca digo que não a nada que não mereça, obviamente, ser analisado. E, obviamente, que sou um cidadão atento, porque acho que qualquer gestor hoje, em particular nestes novos ambientes que vivemos, tem que estar atento a tudo o que se passa, e o plano político é fundamental para a nossa vida social e para o desenvolvimento económico, e, portanto, sou um cidadão atento e que sigo com, eu diria, algum cuidado aquilo que se passa a nível político. Tenho as minhas convicções, tenho, obviamente, a minha visão sobre uma parte importante daquilo que são os temas mais concretos e mais pertinentes da vida portuguesa e, portanto, sinto-me, obviamente, capacitado para poder opinar, para poder sugerir e para poder participar de forma ativa. Agora, neste momento da minha vida, não é algo que me preocupe, não é algo que esteja no topo das minhas prioridades. Em primeiro lugar, porque acredito que o desafio da Altice Portugal é um desafio que está bem lançado, mas em que esta equipa, que há menos de 16 meses tomou posse, ainda tem muito para fazer em prol desta empresa, e acredito também que, não fazendo política, mas fazendo um bom trabalho, esta empresa contribuirá decisivamente para o crescimento da nossa economia e para melhorar a nossa sociedade, que é também um contributo para a vida pública. De resto, eu, enquanto pessoa, enquanto cidadão, estarei sempre disponível para analisar todos os cenários que sejam colocados enquanto gestor, enquanto cidadão, garantindo um conjunto de premissas. Primeiro, que os meus princípios são salvaguardados, que os meus valores podem ser mantidos, que aquilo que é a minha privacidade, minha e da minha família, que eu muito prezo, sejam de alguma forma protegidos, mas que, acima de tudo, o meu contributo seja um contributo transparente, claro e que seja válido para qualquer que seja o projeto, seja ele público ou privado. Respeito muito, e que fique claro, respeito muito aqueles que dedicam à causa pública, e nomeadamente à vida pública, política ou partidária, uma parte ou a totalidade da sua vida, porque, com toda a sinceridade, acho que é difícil hoje ser política em Portugal. Não vou tecer comentários sobre a qualidade ou falta dela, não vou tecer, porque não o devo fazer, nem quero fazê-lo. É o que é e não merece comentários. Agora, merece sim comentários, que não é fácil ser um membro ativo da vida política no nosso país. Aquilo que muitas vezes se passa do ponto de vista de descredibilização desses mesmos agentes políticos ativos, aquilo que se passa do ponto de vista de devassa da sua vida privada, aquilo que se passa do ponto de vista da forma como
muitas vezes são, eu diria, de uma forma mais demagógica e populista, abordados temas sérios e que causam impacto na vida das pessoas e, obviamente, também na economia. Esse sim é um ponto que me preocupa e que também, de alguma forma, me desmotiva a ter uma participação mais ativa. Acredito piamente que os tempos estão a mudar, acredito que esta visão menos positiva que a população em geral e os cidadãos em geral têm da política terá com certeza de melhorar, e isso depende, obviamente, também daquilo que sejam os seus intervenientes ativos. Eu acredito que, seja do mundo empresarial para a política, seja da política para o mundo empresarial, não devemos analisar essas migrações com rótulos, devemos analisar com currículos. Eu acredito muito mais numa pessoa, mais de onde é que ela vem do ponto de vista empresarial, político ou partidário, acredito muito mais na experiência e na visão e nos seus valores, e quando assim todos o fizermos na vida pública, com certeza que todos nós ganharemos e com certeza que a sociedade valorizará muito mais a dedicação dos políticos e dos gestores públicos à causa pública. Sr. Engenheiro, toda a sua intervenção, todo o teor deste debate esteve a ser gravado. Hoje, contrariamente ao que é costume, não houve uma transmissão em direto, mas penso que logo à noite ou amanhã já teremos no nosso site, na nossa página de Facebook, integralmente tudo o que aqui se passou. Estou absolutamente convencido que iremos recordar estas suas palavras nos próximos anos, como estou convencido que um dia destes cá nos encontraremos nesta mesa com o seu boné da Altice ou com algum outro. Muito obrigado uma vez mais por ter vindo. A partir de hoje fica como nosso sócio honorário. Já lhe vou entregar o cartão que atesta essa qualidade aqui mesmo. Antes, porém, e com os agradecimentos do costume, aos senhores diplomatas, aos consórcios, aos convidados, à comunicação social, queria lembrar que o próximo evento está calendarizado para dia 23 deste mês. Vamos ter Páscoa, não costumamos estar tanto tempo sem eventos, mas como temos a Páscoa só no dia 23 é que voltaremos a estar cá. Dessa feita com o professor José Gomes Mendes, na sua qualidade de secretário de Estado Adjunto da Mobilidade, Ambiente e Transição Energética. Para quem vier até dia 23, até lá, continuação de um bom dia e boa Páscoa para todos. Um excelente derby, como preferencialmente com uma vitória de uma cor que não seja esta. Muito obrigado.